Aos 11 anos, escrevia músicas sobre zumbis porque me identificava com personagens perdidos. Aos 14, minha voz atravessou as paredes do quarto e se espalhou pelo mundo com Ocean Eyes. Aos 18, conquistei os 5 Grammys principais em uma só noite. Mas por dentro, eu só chorava. Dizem que fui fabricada pela indústria, mas diz aí, alguém fabrica sentimentos tão verdadeiros? É agora, depois de lançar Hit Me Hard and Soft, que posso mostrar como transformei minha dor em canções. E só eu, Billie Eilish, posso abrir essa noite escura para vocês. Estou aqui, neste mesmo quarto em Highland Park, onde tudo começou. As paredes viram nascer Ocean Eyes, minha primeira crise de ansiedade que muita gente acabou comentando online. Viram lágrimas de Grammy e noites de insônia. Sou Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, sim. Inseriram a palavra pirata no meu nome. E aos 23 anos, ainda sinto como se tivesse 14 e estivesse descobrindo quem sou. Minha história não começou com fama. Começou com uma menina estranha que usava roupas do irmão e sentia que não cabia em lugar nenhum. Los Angeles, 18 de dezembro de 2001. Nasci numa família de artistas, onde ser diferente não era tolerado, era celebrado. E essa celebração, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre me deu uma pequena chama de esperança. Meus pais, Maggie e Patrick, entendiam um pouco do que era ser artista. Phineas, meu irmão mais velho, já escrevia músicas quando eu ainda brincava de boneca. Mas eu não era uma criança comum. Aos 8 anos, já sentia que meu corpo era diferente. Depois descobri que tenho síndrome de Tourette e sinestesia, uma forma única de ver o mundo. O que outros chamavam de esquisitice, minha família chamava de dom. E não era teoria, guiava como eu via e construía música. Vejo o som em cores, números e temperaturas. Bad Guy, por exemplo, sempre foi amarelo 7 na minha cabeça, e o final desaba num vermelho denso. Isso define capa, clipe e ordem das faixas. Quando lancei o álbum, transformamos isso em salas reais no Billie Eilish Experience. Cada música ganhou cheiro, cor e clima. Andar por ali foi lindo e expositivo. Era literalmente deixar as pessoas passearem dentro da minha cabeça. Mesmo assim, por trás desse arco-íris sensorial, havia sombras que eu ainda não sabia nomear. Nem todos estavam preparados para este meu jeito. Aos 11 anos, escrevi minha primeira música inspirada em The Walking Dead. Na verdade, era sobre como eu sentia a minha própria vida. Porque já nessa idade, uma profunda tristeza era minha companhia constante. Não era tristeza passageira, era uma sombra pesada que me seguia. Aos 12, olhava no espelho e não gostava do que via. Meu corpo estava mudando e eu queria que ele parasse. Foi aí que a música foi a minha salvação. Em 2015, Phineas tinha escrito Ocean Eyes para sua banda, mas quando me ouviu cantarolar a melodia, algo deu muito certo. Canta essa, ele disse. Está mais na sua voz que na minha. Gravamos no seu quarto, com equipamentos básicos e zero pretensão. Era apenas para nossa professora de dança usarem uma coreografia. Mas quando postamos no SoundCloud, algo mágico aconteceu. Em 2 semanas, centenas de milhares de pessoas ouviram minha voz. Eu tinha 14 anos e não entendia o que estava acontecendo, mas sentia uma emoção indescritível, uma mistura de surpresa e alegria. Ocean Eyes não era apenas uma música, era minha alma nua traduzida em melodia. Falava sobre olhos azuis como oceanos, sobre se afogar em alguém. Era romântica e melancólica, doce e sombria, assim como eu. Muitos estranharam uma adolescente que cantava como uma mulher experiente, que sussurrava fraquezas com a autoridade de quem já viveu muito. Mas de alguma forma todos entenderam. Era 2016, e eu estava prestes a descobrir que o mundo pode amar e odiar você na mesma velocidade. E eu senti que, apesar do medo, algo incrível estava começando. Os selos chegaram como tubarões sentindo sangue na água. Reuniões, contratos, pessoas de terno falando sobre meu potencial, dando palpite em tudo. Eu usava roupas grandes não por estilo, mas porque não me sentia confortável com meu corpo e não queria que ninguém comentasse sobre ele.
A internet já fazia isso o suficiente. Aos 15 anos, assinei com a Dark Room e Interscope Records. Não era mais apenas Billie, era um produto, uma marca, uma esperança de lucro. Mas eu ainda era uma adolescente que ficava com medo, quando a pressão ficava demais. Era um turbilhão, mas eu estava determinada a manter minha essência. No meio do turbilhão, vieram também os rótulos, inclusive o tal de Industry Plant. Industry Plant? Você pode pagar para aparecer, mas não pode forçar as pessoas a gostarem. Você impulsiona um nome, mas não obriga o mundo real a cantar junto. Meus pais me ensinaram a tocar e a escrever. Ninguém monta um fenômeno verdadeiro num quadro branco. Se fosse plantada, teria trabalhado menos. E mesmo os plantados ainda ralam. No fim, quem sustenta é a obra, não o orçamento. Como resposta, 2017 trouxe meu primeiro EP, Don't Smile at Me. Cada música era um fragmento da minha mente. Bellyache, sobre carregar culpa. Copycat, sobre autenticidade. I Don't Wanna Be You Anymore, sobre autoaceitação. Naquele álbum, eu não sorria, pois não tinha motivos. Simples assim. O mundo queria que eu fosse uma popstar açucarada. Mas eu oferecia a realidade crua e direta com a minha voz íntima, conspiratória e cheia de sussurros. Era como se eu estivesse contando segredos diretamente no ouvido de quem me escutava. E isso assustava a indústria, mas eu não ligava, pois esse meu jeito me conecta, e sempre me conectou com quem realmente importa. Na sequência, o sucesso chegou, e trouxe um desafio gigante. A música Lovely, com Khalid para a série 13 Reasons Why, colocou minha voz em trilhas que tratavam de temas pesados e sensíveis. Que série escura e triste. Não queria estar ali, mas acho que combinou perfeitamente com o meu som, com o meu estilo. Me vi refletida num espelho assustador. Por um tempo fiquei sentida com isso. Era a arte imitando a vida ou vida imitando a arte? Eu tinha 16 anos e já era símbolo de uma geração. Nos bastidores, eu era apenas uma garota que queria ser normal, que queria ir ao shopping e não ser fotografada, que queria errar e ninguém perceber. Mas normal havia se tornado impossível. E eu me perguntava, será que um dia eu conseguiria encontrar paz em meio a tudo isso? O ano seguinte seria o meu ano. Lancei uma baita música polêmica. Bad Guy nasceu da minha necessidade de ser vista como algo além de frágil. Eu queria provocar, ser poderosa, ser quem eu quisesse. O álbum disparou, e eu conquistei o mundo. Tornei-me a voz que faltava na minha geração. Neste ano de 2020, prêmios do Grammy Awards. 5 estatuetas, incluindo as 4 principais categorias. A pessoa mais jovem da história a conseguir esse feito. Deveria ser meu momento de glória máxima. No palco, agradeci, sorri, fingi estar bem. Nos bastidores, tive uma crise de ansiedade. O peso do sucesso era esmagador. Mas mesmo assim, tudo ia bem. Até que algo inesperado aconteceu. Uma pausa forçada que mudaria tudo e influenciaria a minha história. E de muita gente. De repente, o mundo parou. E toda a minha vida, que era turnê, show e aeroporto, ficou em silêncio. Foi a primeira vez, em anos, que tive tempo de olhar para dentro. Em meio àquela pausa, descobri espaços de reflexão que nunca tinha tido. Foi estranho, mas também necessário. Também fiquei doente, por isso fiz várias campanhas para vacinação e participei de eventos de caridade. O mundo precisava. Esse momento me deu a chance de experimentar novos formatos. Lancei o documentário The World's a Little Blurry, que mostrou de perto a minha vida criativa e emocional neste período. Também preparei meu primeiro show transmitido em streaming, em outubro de 2020, levando minha música a milhões de pessoas conectadas pelo mesmo instante. Este período de tristeza coletiva, medo e esperança foi eternizado no álbum Happier Than Ever, um dos trabalhos mais importantes da minha carreira.
mas o silêncio não duraria para sempre. Do lado de dentro, eu mudava. Do lado de fora, o mundo também. O que viria depois dessa pausa me transformaria de um jeito inimaginável. E é isso que eu vou te contar agora no vídeo que está aparecendo na tela. Não perca!